Bora, galera, então, vamos lá para a resolução da página 95 e 96, ok? Vamos colocar os dados do exercício número 1 aqui. Nós temos que aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, nós temos aí o V2 e aqui o V1, ok? O exercício nos deu também que o arco AMB equivale a 210, ok? Graus. Bom, mas nós temos que sempre estar retomando que toda vez que eu tenho essa nomenclatura, certo? De arco, isso está relacionado ao ângulo central. O que é ângulo central mesmo? Isso, todo ângulo que o vértice é no centro da nossa circunferência. Ó, aqui está o centro da nossa circunferência, beleza? Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, o ângulo central M, professora, cadê o M? Está aqui, ó. O ângulo central relacionado a esse arco AMB é 210, ok? E se nós observarmos o nosso desenho aqui, nós temos que o V2 e o V1, eles são ângulos inscritos. Ângulos inscritos são aqueles que têm um vértice na borda da circunferência, certo? Bom, todo o ângulo inscrito, ele é metade do ângulo central, só que não é um ângulo central qualquer, é relacionado ao ângulo central que ele enxerga. Ao V1 aqui, por exemplo, ele não enxerga o arco AMB, olha só, a semirreta deles aqui, ó, os extremos é o A e o B, ó, tá vendo? A abertura dele enxerga o arco AMB, certo? Então, ele é metade do central, ele é metade do arco AMB. Como o nosso arco nós já sabemos que é 210, o exercício pede para a gente calcular V1, chapéuzinho circunflexo no V1, porque ele quer saber este ângulo aqui, B, vai ser o quê? 210 sobre 2, ou seja, 105. Por outro lado, o V2 também é congruente a V1. Olha só, observa ali aqui na nossa circunferência. O ângulo V2, ele enxerga também o arco AMB, ó, certo? Então, ele é metade do ângulo central relacionado ao arco AMB. Nós já sabemos que é 210. Então, vai ficar 210 sobre 2, que também é 105. Certinho? Vamos para o item, ou para o número 2. Colocando o dado do número 2, nós temos então aqui que aqui a nossa reta tangente tem um ponto em comum, né? Entre a reta e a circunferência. Aqui o ponto de tangência é o A, temos o E. Aqui nós temos o B, a corda AB, e aqui é o centro da nossa circunferência. E o que ele nos pede? Ele fornece que o ângulo EAB, o ângulo EAB é congruente a 67 graus e 30 minutos. Então, quem é esse ângulo? Como o chapeuzinho circunflexo, o acento circunflexo está no A, então o vértice do ângulo é o A. Então, esse ângulo aqui equivale a 67 graus e 30 minutos, belezinha? Bom, aí ele pede para a gente calcular o ângulo FAB, que eu vou chamar de X, para não ficar carregando essas três letrinhas, ok? Então, quem que é esse ângulo FAB? O vértice em A está aqui. AB, abertura F e B. Então, é este ângulo aqui que eu quero calcular. Chamei de X, tudo bem? Bom, mas está simples de calcular ele, não tá? Porque, ó, ele é suplementar em relação a 67 graus e 30 minutos. Se eu somar o X mais 67 graus e 30 minutos, vai dar o ângulo raso, né? Que é 180 graus. Então, eu vou calcular o X. X mais 67 graus e 30 minutos equivale a soma deles a 180 graus, ok? Bom, vamos isolar o X. Vou deixar o X sozinho. Está somando a operação oposta à soma e à subtração. Então, nós temos aí 180 menos 67 e 30 minutos. Ok? 180 graus menos 67 graus e 30 minutos. Fazendo um lembrete aqui,
né, das equivalências, o que que nós temos? Que 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos, ok? E agora nós vamos fazer essa continha aí. Vamos pensar numa subtração normal, né? O que nós podemos fazer? 180, só apagar aqui, 180 graus, menos 67, colocando as unidades correspondentes uma debaixo da outra, grau com grau, e minuto com minuto. Quando nós vamos fazer a subtração, nós vamos ver que não temos nada para tirar do 30, né? Não temos nada de minuto para tirar do 30. Então, vamos usar a ideia de emprestar, né? Então, aqui emprestei 1 grau, ficou 179 graus. Só que eu emprestei 1 grau. E aqui em cima nós vimos que 1 grau equivale a 60 minutos. Então, convertendo grau para minutos, então aqui emprestamos não 1 grau apenas, emprestamos 30 minutos. Agora, subtraindo 30 menos 30, continuamos com 30. 179 menos 67. Subtraindo, 9 tira 7, 2. 7 tira 6, 1. 112 graus e 30 minutos. Ok? Então, esse é o valor do nosso x. Vamos escrever aqui. X equivale, é congruente a 112 graus e 30 minutos. Depois o exercício nos pede também para calcular o arco AMB. Em outras palavras, quando ele pede o arco AMB, ele quer calcular o ângulo central, né? Arco AMB, aqui está o M. Então, ele quer saber qual é o valor do ângulo central que corresponde a esse arco, AMB. Isso, e eu quero este ângulo aqui. Bom, vamos lá. Observe que o ângulo que ele nos deu, EAB, que vale 67 graus e 30 minutos, ele não enxerga também o arco AMB? Olha a abertura dele, é a corda A, né? AB, e o ponto de tangência. Então, o ângulo de 67 graus e 30 minutos, ele enxerga, ó, este arco aqui, ó, o arco AMB, e ele é inscrito. E por outro lado, nós queremos calcular o arco AMB. Então, eu posso dizer que esse ângulo, nossa, agora ficou escondido aqui, né, o 3, né? Este ângulo aqui de 67 graus e 30 minutos, ele é inscrito em relação ao ângulo central do arco AMB. Se nós temos um ângulo inscrito e queremos encontrar o central, é só multiplicar por 2, né? Porque nós estamos fazendo a operação inversa. No exercício anterior, nós tínhamos o central e dividimos por 2 para encontrar o inscrito. E nesse exercício 2, nós temos ao contrário. Nós temos o inscrito e queremos encontrar o central. Então, o que nós fazemos? Operação inversa. Em vez de dividir, nós vamos multiplicar por 2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 67 graus e 30 minutos. Beleza? Fazendo a continha aqui do lado, ó, vou só passar um tracinho aqui. Fazendo a continha, 67 graus e 30 minutos, multiplicando por 2. 2 vezes 30 dá 60 minutos. 2 vezes 67 graus vai dar o quê? Vai dar 134? Ah, mas para por aí? Não, eu tenho que lembrar que 60 minutos equivale a 1 grau. Então, exatamente quando eu multiplico por 2 aqui, nós vamos ter que o ângulo central referente ao arco AMB equivale a 134 mais 1 grau que eu ganhei com 60 minutos, que é 135 graus. Beleza? Então, vamos para o item 3. O item 3 não, né? O exercício 3. Vamos pegar os dados do exercício 3 aqui. Nós temos aqui o vértice B, o ponto B, o vértice A
nós temos aqui um ponto F, o ponto E aqui embaixo, aqui é o centro da nossa circunferência, ok? E ele nos deu aqui esse arco AMB, e só isso. Tá, vamos lá agora. O que o exercício nos deu para resolver? Ele falou que o arco AMB, novamente, toda vez que eu me refiro a arco, estou pensando no ângulo central, vale 270, certo? Então, esse arco aqui é o ângulo central, 270. Beleza. E também nos deu que o ângulo central, né, equivale então a 270, e ele nos deu, e ele pede para nós calcularmos BAO. Vamos lá, aqui é o O, é o centro da circunferência. BAO. Então, vamos lá. BAO aqui, né? Acento circunflexo no A, porque é o ângulo que eu quero encontrar. Esse carinha aqui. O que mais que o exercício nos pediu? Encontrar o ângulo EAD. B. Ele pediu também para a gente encontrar o ângulo EAB. Isso. EAB é este de cá, né? Ó. EAB. Tudo, uma camisa de outra cor, né? Depois ele pede para nós encontrarmos o ângulo EAB. Bom, o que nós sabemos? Só mudar de cor aqui para fazer um lembrete. Nós sabemos que é raio, todo segmento de reta que liga o centro da circunferência até a borda. Então, OA é um raio, tudo bem? E nós sabemos que essa reta aqui, onde o A, o F e o E estão contidos, ela é tangente, ela tem um ponto em comum com a circunferência. E toda reta tangente, ela é perpendicular ao raio. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus com o raio, ok? Então, nós conseguimos encontrar esses dois ângulos aqui. Como que nós podemos achar os dois ângulos? Bom, para começar, eu preciso encontrar o ângulo BAO, esse de preto aqui, ó, certo? O que nós temos? Ele nos deu que o ângulo central é 270. E se nós pararmos para pensar, quem é esse ângulo central? É esse arco aqui, ó, ABMA. E se nós prestarmos atenção, o ângulo BAE, ele é inscrito em relação a esse arco AMB. Por quê? Ele enxerga o arco AMB. Ou seja, então eu sei que ele é metade do central. Ó, então, antes de resolver o que nós queremos aqui, de fato o que nós queremos, vamos encontrar o ângulo EAB primeiro, que depois o de preto é trivial, tá? Já sai facinho. Por quê? Quem que é o ângulo EAB? Ele é inscrito em relação a esse central aqui. Como que vai ficar então? Se ele é inscrito, ele enxerga o arco AMB, eu posso dividir por 2. 270 dividido por 2 vai dar 135? Isso, 135. Bom, então nós sabemos que esse aqui de amarelo, ó, esse ângulo aqui de amarelo, equivale a 135. Como aqui já é 90, quanto que falta para 135? Aí eu acho preto. Eu faço 135 menos 90. Certo? Então, isso aqui vai dar 45. Então, primeiro eu calculei o ângulo EAB, que é, como eu percebi aqui que ele enxerga, ó, olha, vamos lá, EAB. Este ângulo é inscrito, porque o vértice está na circunferência, tudo bem? E nós vimos também que todo o ângulo inscrito é metade do central. Como esse ângulo aqui, ele enxerga o ângulo central, o arco AMB, que é central, então eu posso dividir por 2. Então, 270 dividido por 2, 135. Aí, com esse valor, 135, eu consigo encontrar o ângulo BAO, né? O BAE, BAO, porque eu sei que tudo vale 135. Eu tiro 90,
45, ok? Bom, vamos então para a continuação desse mesmo exercício. Vamos colocar os dados aqui, que aqui vale C, aqui vale P, outro ponto, e aqui o D, certo? Nós temos aqui o arco CND e o arco CMP. O exercício também nos fornece que o ângulo CPD equivale a 60 graus. Então, este ângulo aqui vale 60. E ele pede para nós calcularmos o arco CND. Certo? Bom, legal. Porque esse arco aqui está bem visível e está fácil de ser calculado. Por quê? Olha aqui. Olha para o arco, para o ângulo que ele nos deu, de 60 graus. Quem que ele enxerga? Ele não enxerga justamente o arco que nós queremos calcular? CND? Então, esse ângulo de 60, ele é inscrito ao ângulo, né? O ângulo central CND. Ou seja, se eu quero o ângulo central, sempre que eu quero o arco, né? Estou pensando no arco, estou pensando no ângulo central. Então, ele é o dobro de 60. 2 vezes 60, que equivale a 120 graus. Agora, o exercício nos pede para calcularmos o ângulo CDP. Agora, é o outro, do outro ladinho, né? Quem que é este ângulo aqui? Eu vou até fazer outra cor. Deixa eu pegar outra cor aqui. Quem que é este ângulo aqui, ó? De vermelho. Bom, vamos lá. Aqui, esse segmento CP, ele passa pelo centro, então ele é diâmetro, certo? Ele é diâmetro da nossa circunferência. Bom, sempre que é diâmetro, né? Eu sei que o ângulo central aqui equivale a quanto? É um ângulo raso. Isso equivale a 180 graus. E justamente o ângulo que nós queremos encontrar, CDP, ele não é inscrito em relação a este arco aqui, ó. Ele não enxerga este arco, olha os extremos dele, né? C e P, né? Então, ele enxerga o ângulo central, esse arco CMP, que é o ângulo central, 180. Então, nós sabemos, então, se eu tenho o central e quero achar um inscrito, é só pegar e dividir por 2. Então, 180 dividido por 2, eu chego que o meu ângulo desejado é 90 graus. Ótimo? Beleza? Vamos, então, para o exercício. O que nos dá o 4 de informação? Que aqui vale A, aqui vale P e aqui vale B. Certo? Bom, e ele pede para nós, ele nos dá que esse arco AMB equivale a 300 graus. AMB equivale a 300 graus. Beleza? E ele pede para calcularmos o ângulo APB. Simples assim, né? Porque este ângulo aqui, ele não enxerga o arco que nós temos? Olha os extremos do ângulo que ele quer, que é o vértice B aqui. É A e B. E justamente o meu arco. Então, aqui dá para ver bem legal, ó, porque, ó, quem que é 300 graus? É o ângulo central, que liga o ponto AB até no centro. Então, este ângulo aqui é de 300 graus. Não que o... tá? Então, este ângulo que nós queremos calcular é metade, porque ele é inscrito, ele enxerga o mesmo arco. Então, 300 por 2, temos então que é 150, beleza? Galera, então finalizamos aqui a página 95, beleza? Voltamos daqui a pouquinho então com a página 96. Até mais!